Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso horário de aula tirando uma dúvida da página 55 em relação ao volume de um cubo, certo? O exercício pede para calcular o volume do cubo mágico, só que esse é um cubo mágico de aresta A, né? Porque a gente sabe que um cubo tem todas as arestas de mesma medida. Para a gente entender o que acontece com um cubo de aresta A, vamos fazer um exemplo do que aconteceria com um cubo de aresta 5, né? Bom, o que a gente sabe? Que se eu quisesse calcular a área de um quadrado, eu faço base vezes altura, porque aí eu consigo ter toda a região que eu estou trabalhando. Quando a gente fala em volume, e principalmente no volume de um cubo, a conta que nós devemos fazer é o comprimento vezes a largura vezes a altura, porque aí é como se a gente conseguisse perceber quantos quadradinhos, né, quantos pequenos cubos nós temos dentro do nosso cubo grande. Esse volume, então, é dado pela multiplicação de todas as três dimensões. Nesse caso, o que a gente teria? 5 vezes 5 vezes 5, certo? Bom, só que esse 5 vezes 5 vezes 5, a gente pode escrever de outra maneira, porque é uma multiplicação de potências de mesma base, concordam? Aqui no caso, a gente poderia fazer 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25, 125. E aí, se tiver em centímetros, centímetros cúbicos, em metros, metros cúbicos. Mas a gente também poderia escrever isso como 5 ao cubo, certo? Que resulta em 125. Por que eu estou falando dessa abordagem? Porque nesse cubo da página 55, o que está acontecendo para a gente é o seguinte: ele não tem uma medida específica de aresta, né? Eles só estão falando para a gente o seguinte: calcule o volume desse cubo. Só que a gente acabou de ver que não importa o tamanho da aresta, o que eu faço é elevar a medida da aresta ao quadrado, ao cubo, perdão. Eu elevo ao cubo. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de elevar o 5 ao cubo, que era a medida da outra aresta, eu vou simplesmente elevar o A ao cubo. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho A vezes A vezes A. Mantenho a base, somos expoentes. Se o expoente não aparece é porque ele é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o volume desse cubo é A ao cubo. Espero que eu tenha ajudado vocês e espero que vocês percam essa timidez de postar as dúvidas aqui no nosso ambiente virtual, viu? Bons estudos!